Senhor presidente, demais deputados, gostaria de discutir o projeto de lei 4187/2018 do deputado Luiz Paulo, que eu diria que é um dos melhores projetos, se não o melhor, que já foi apresentado nessa casa como resposta à crise financeira que a gente enfrentou aqui no estado do Rio de Janeiro. Queria partilhar com os novos deputados, se eles ainda não tiveram acesso a alguns relatórios do Tribunal de Contas do Estado. Eles apontaram que ao longo de 10 anos, entre 2006 e 2016, o estado do Rio de Janeiro abriu mão de arrecadar cerca de 200 bilhões de reais em incentivos fiscais. Eu quero repetir a cifra: 200 bilhões de reais em 10 anos, o que significa que o estado do Rio de Janeiro abriu mão de arrecadar, em média, 20 bilhões de reais a cada ano. Isso significou um enfraquecimento da capacidade do estado do Rio de Janeiro em arrecadar, em garantir direitos sociais e em induzir novos ciclos econômicos. Por isso, a questão dos incentivos fiscais virou um problema central para entender a crise do estado do Rio de Janeiro. Isso não significa demonizar as isenções fiscais. Significa entender que, no mínimo, elas foram usadas numa medida que teve efeitos perversos com a economia do estado do Rio de Janeiro e que, por isso, exigiam ser revistos. Mas, no enfrentamento da crise do Rio de Janeiro, a gente não se deparou só com esses números. A gente se deparou também com informações de que uma parte enorme desses incentivos fiscais foram frutos de esquema de corrupção. Uma parte enorme desses 200 bilhões de reais estavam associados ao pagamento de propinas, à lavagem de dinheiro, a esquemas escusos de corrupção, inclusive de financiamento eleitoral de campanhas. Por isso, a questão dos incentivos fiscais, elas são parte não só de uma agenda de enfrentamento à crise econômica, mas também são parte de uma agenda de enfrentamento aos esquemas de corrupção que continuam entranhados no estado do Rio de Janeiro. Ou a gente tem capacidade de rever esses esquemas, ou eles vão permanecer, não vão ser desfeitos por inércia. Deputado. Então, eu quero destacar que o projeto do deputado Luiz Paulo trata de quê? Ele estabelece critérios para a concessão de incentivos fiscais. O projeto diz o seguinte: cada incentivo fiscal que for concedido tem que ter claramente metas e objetivos. Aos novos deputados, eu quero lembrar que, ao perguntarmos para a Secretaria de Planejamento como iam o cumprimento das contrapartidas previstas nos incentivos fiscais concedidos no governo Cabral, a resposta foi: não sabemos, não temos nenhum mecanismo de avaliação dessas metas. O que o deputado Luiz Paulo faz? Propõe metas e critérios de acompanhamento dos incentivos fiscais. Isso cria insegurança jurídica? Já vou te dar uma parte, um momentinho. Isso cria insegurança jurídica? Não, isso não cria insegurança jurídica. Por quê? Porque ele estabelece um critério objetivo, que naturalmente, cada caso vai estabelecer quais são as suas metas, mas que vai ter que depois produzir um relatório de que cumpriu essas metas dentro de regras muito transparentes. Isso engessa a ação do governo? Não engessa. É um projeto que está começando a tramitar. Se o parecer dado pelo líder do governo, Márcio Pacheco, tivesse prosperado em todas as comissões e esse projeto tivesse virado um projeto autorizativo, perdendo completamente a sua força de lei, hoje a Assembleia Legislativa
estaria perdendo a oportunidade de corrigir as distorções vinculadas aos incentivos fiscais. Deputada Mônica Francisco. Deputado Flávio Serafini, líder da nossa bancada, eu até sinto em fazer a parte na fala de Vossa Excelência, porque traz a consistência das informações e dos dados que essa casa precisa, principalmente para nós, novos deputados e deputadas, precisam entender o processo de desmonte que o Estado do Rio de Janeiro vem vivendo. Nessa manhã, nós tivemos aqui pela Comissão do Trabalho uma audiência pública para requerer do governo os planos e metas para o exercício fiscal de 2019. Entendendo que o Estado do Rio de Janeiro, por conta dessas questões que Vossa Excelência traz, com muita propriedade, parabenizando e entendendo a necessidade estratégica nesse momento de um projeto fundamental como esse do nobre deputado Luiz Paulo, de que a distância e a desigualdade produzida, a precarização da vida, a distância entre ricos e pobres no Estado do Rio de Janeiro é 33 vezes maior do que é no Brasil. O aumento da população em situação de rua no Estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, na capital. Isso, resultado dessa farra, resultado da pilhagem do Estado do Rio de Janeiro. O quanto o aumento entre mulheres negras e jovens negros de 12,4% no estado de miserabilidade. Isso é resultado desse processo virulento que ainda faz parte da gestão pública. Então, esse projeto, no mérito, em toda a construção desse projeto, ele é fundamental para a moralização desse Estado e para a diminuição do impacto do que é hoje a pobreza, a precarização da vida no Estado do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que esse projeto seja aprovado nessa casa. Deputada Mônica Francisco, a gente ontem completou 100 dias de governo Wilson Witzel. Esse projeto do deputado Luiz Paulo, apresentado em 2018, deveria ter sido apresentado por esse governo que completou 100 dias, que disse que ia tirar o Estado do Rio da crise e até agora não apresentou nada. Não apresentou nada. Patina e não consegue mostrar como que vai enfrentar a crise. Aí esse parlamento faz a sua parte, coloca um projeto desse em pauta, projeto que não está fechado, que pode ser aperfeiçoado, que o próprio autor já está convocando uma audiência pública para ouvir a posição do governo sobre isso, e o líder do governo vem e tenta, com o apoio da bancada governista, derrubar o projeto no seu nascedouro. Felizmente, a própria CCJ derrotou o parecer dado pelo líder do governo e outras comissões também derrotaram. E eu queria dizer o seguinte, esse projeto, ele pega num ponto nevrálgico da crise que essa casa tem que enfrentar. Nós temos que rever as isenções. O governador Wilson Witzel acertou quando, por exemplo, reviu o contrato do Maracanã com a Odebrecht, que era um contrato sabidamente fruto de esquemas de corrupção. Há 2 semanas atrás, Sérgio Cabral reconheceu que o contrato de subsídio fiscal do governo com a cervejaria Petrópolis também era fruto de um esquema de pagamento de propina. Eu encaminhei um projeto de decreto legislativo para que a gente suspendesse esse incentivo e o governo possa ter liberdade para que, se achar o caso, elaborar outro que não seja eivado pelos esquemas de corrupção. O que a gente não pode é continuar passando pano para esquemas de corrupção que são públicos e conhecidos não só da população, mas conhecidos da gente, que temos a obrigação funcional, como parlamentares eleitos, de fiscalizar os atos do Poder Executivo. É tarefa nossa, é compromisso desse governo, que eu sou oposição, mas que se elegeu falando que quer fazer esse enfrentamento que eu quero fazer. Se o governo quiser fazer o enfrentamento a esses esquemas de corrupção, vai ter meu apoio. Mas hoje, ao líder do governo tentar derrubar um projeto dessa importância, com o apoio de uma parte da base aliada, deixou um péssimo recado. Deixou um péssimo recado que pode ser que não seja bem por aí que o governo queira desfazer esses esquemas.
Vamos desfazer. Vamos desfazer. Esse projeto ajuda. Pautar os incentivos da cervejaria Petrópolis ajuda. E naquilo que o governo quiser enfrentar os esquemas, vai contar com o nosso apoio.